O ar estava carregado com uma tensão palpável, mais densa do que qualquer névoa de guerra. Anos de animosidade latente entre os Estados Unidos e o Irã fervilhavam sob a superfície, esperando apenas uma faísca para explodir em um incêndio global. Essa faísca não demorou a chegar, não em forma de míssil ou tiro, mas através dos fios invisíveis da internet. Um ataque cibernético massivo, sem precedentes em sua escala e sofisticação, varreu a nação americana. Sistemas de energia, redes de transporte, comunicações, tudo colapsou em questão de horas. O caos se instalou, a vida cotidiana parou, e a voz uníssona da mídia e do governo apontava para um único culpado, o Irã. A indignação pública era um monstro faminto, clamando por retribuição. Nas ruas, nas telas, a palavra guerra era sussurrada e gritada com igual fervor. O capitão David Miller, um piloto de caça condecorado, sentia o peso dessa pressão como um nó no estômago. Miller era um herói, mas também um homem assombrado. As cicatrizes de conflitos anteriores, as perdas de camaradas e amigos, gravadas profundamente em sua alma. Contudo, seu senso de dever era inabalável e sua lealdade à nação inquestionável. Ele olhava para sua esposa, Sarah, e seus 2 filhos pequenos, e a dor que via em seus olhos, a preocupação em seus sorrisos forçados, alimentava sua determinação. Proteger sua família, sua pátria, evitar mais dor. Essa era sua motivação mais profunda. Do outro lado do mundo, o general Karim Shah, comandante iraniano, observava os noticiários com uma frieza calculada. Astuto, nacionalista e com uma inteligência estratégica afiada, Shah era um homem de princípios rígidos. Ele acreditava fervorosamente na necessidade de defender a soberania do Irã a qualquer custo. Para ele, o ataque cibernético era uma resposta compreensível aos anos de sanções e ameaças que seu povo havia suportado. A honra de sua pátria, a sobrevivência de sua cultura, eram tudo o que importava. Enquanto os Qeimuá vociferavam acusações, Shah preparava suas defesas, suas tropas em alerta máximo, seus mísseis apontados para o céu. A escalada retórica era incessante. Ultimatos eram lançados de Washington, negados veementemente de Teherã. Cada declaração era um degrau a mais na escada que levava ao abismo. A percepção americana de traição pelo ataque cibernético era um ponto de não retorno. Miller sentia a angústia corroer sua paz. As chamadas dos superiores tornavam-se mais frequentes, mais urgentes. A pressão para agir era imensa, e ele sabia que em breve seria forçado a travar uma luta que ele não desejava, mas que seu dever exigia. Em casa, o silêncio de sua esposa era mais eloquente do que qualquer grito, um espelho de sua própria preocupação. Enquanto isso, Shah, em seu bunker subterrâneo, demonstrava uma determinação fria. Ele sabia que o Irã era um alvo, mas não seria um alvo fácil. Sua equipe trabalhava incansavelmente, fortalecendo as defesas aéreas, preparando suas forças para o que ele via como uma invasão iminente. A guerra era inevitável, ele pensava, e eles iriam lutar com tudo o que tinham. A notícia veio de forma abrupta, como um trovão que rasga o céu. O presidente dos Estados Unidos, em um discurso televisionado que parou o mundo, anunciou uma retaliação militar maciça contra o Irã. A voz do presidente era firme, a decisão irrevogável. David Miller, assistindo à televisão em sua base, sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia o que aquilo significava. Ele estaria na linha de frente, mais uma vez. O destino de milhões, incluindo sua própria família, pairava no limbo. O mundo prendia a respiração, incerto sobre o que viria a seguir. Antes de continuarmos, subscreva o canal e diga-nos nos comentários de onde está a assistir. O rugido ensurdecedor dos caças F-35 rasgou os céus noturnos do Oriente Médio, anunciando o início da retaliação.
Ondas de ataques aéreos coordenados varreram o território iraniano, mirando infraestruturas militares, centros de comando e bases aéreas. Explosões iluminaram a escuridão, transformando paisagens antes pacíficas em cenários de destruição e caos. David Miller estava no comando de um desses jatos, seu rosto iluminado pela tela multifuncional da cabine, seus olhos fixos nos alvos que se materializavam e desapareciam sob o impacto de suas armas. Cada míssil lançado era uma pontada em sua consciência, um passo mais fundo no abismo da guerra que ele tanto temia. A guerra, como uma doença virulenta, não tardou a se espalhar. Aliados de ambos os lados foram arrastados para o conflito e grupos proxy, antes adormecidos, despertaram com renovada fúria. O cenário geopolítico tornou-se um tabuleiro de xadrez em chamas, onde as peças se moviam em uma dança mortal de alianças e traições. Não havia heróis ou vilões claros, apenas lados com suas próprias verdades, suas próprias razões para lutar, cada um convencido da justiça de sua causa. A complexidade da situação era esmagadora, e a narrativa simples de bem contra mal desintegrou-se sob o peso da realidade. Em um hospital de campanha improvisado nas periferias de Teherã, a doutora Leila Hassan lutava uma batalha diferente. Rodeada por gemidos de dor e o cheiro pungente de antissépticos e sangue, ela representava a face do sofrimento civil. Seus olhos, outrora cheios de esperança, agora carregavam o cansaço de noites insones e a tristeza de perdas incontáveis. Crianças feridas, mães em luto, idosos desabrigados. Cada vida que passava por suas mãos era um lembrete cruel do custo humano da guerra. Sua motivação era pura compaixão, uma resistência silenciosa e obstinada contra a barbárie que se desenrolava ao seu redor. O general Karim Shah, vendo seu país sob ataque implacável, sentiu sua determinação se solidificar. A retaliação americana, longe de quebrar seu espírito, apenas o convenceu da necessidade de intensificar a resistência. Ele sabia que não podiam enfrentar o poderio aéreo dos Iqassam diretamente, então utilizou táticas assimétricas, mobilizando milícias, explorando a geografia montanhosa do Irã e buscando apoio internacional desesperadamente. Para Shah, cada explosão americana era uma prova de que ele estava lutando pela liberdade de seu povo, pela sobrevivência de sua cultura e pela honra de sua nação. Em uma de suas missões de bombardeio, David Miller testemunhou uma cena que o assombraria para sempre. Após atingir um alvo militar, ele viu a devastação colateral se desenrolar abaixo. Casas em chamas, ruínas fumegantes e, em meio ao caos, a silhueta minúscula de uma criança correndo desesperadamente, perdida e sozinha. Um arrepio percorreu sua espinha. As imagens da destruição, o sofrimento dos civis, a inutilidade aparente de tanta violência, começaram a corroer sua fé na missão. Ele questionava a verdadeira eficácia e moralidade da guerra, as linhas entre o certo e o errado se tornando cada vez mais turvas. A semente da dúvida havia sido plantada e não demoraria a germinar. Em uma noite de folga, enquanto vasculhava relatórios de inteligência criptografados, Miller tropeçou em uma anomalia. Pistas sutis, discrepâncias nos dados do ataque cibernético inicial. Com a ajuda de um analista de inteligência que também nutria desconfianças, ele começou a juntar as peças. O que ele descobriu foi chocante. Evidências crescentes sugeriam que o ataque cibernético inicial, o estopim daquela guerra sangrenta, poderia ter sido uma operação de bandeira falsa. Um terceiro ator, oculto nas sombras, havia manipulado os eventos, visando provocar o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A verdade era muito mais complexa e perigosa do que ele jamais imaginara. David Miller se viu em um dilema excruciante. Seu dever como soldado era cumprir ordens, mas sua consciência o impelia a expor a verdade, uma verdade que poderia custar-lhe tudo.
sua carreira, sua reputação, talvez até sua vida. O peso do mundo parecia repousar sobre seus ombros, e ele sabia que a decisão que tomasse agora moldaria não apenas seu destino, mas possivelmente o futuro de milhões. A verdade, como um vírus latente, começou a se espalhar nos círculos internos, mas ainda não era suficiente. Miller, com o coração pesado pela revelação, sabia que precisava de mais do que a sua própria certeza. Ele buscou a ajuda de um pequeno grupo de aliados leais, entre eles a analista de inteligência que o ajudara a desvendar as primeiras pistas. Juntos, eles trabalharam incansavelmente nas sombras, conectando os pontos, decifrando códigos e expondo a teia de enganos que havia levado o mundo à beira do precipício. Cada documento, cada interceptação, cada testemunho anônimo era um passo em direção à luz. Uma peça no quebra-cabeça que revelaria o verdadeiro arquiteto daquela guerra insana. O clímax veio em um confronto tenso na sala de guerra do Pentágono. Miller, com sua pasta cheia de provas irrefutáveis, apresentou suas descobertas a um conselho de generais e ao próprio presidente do Zemauna. A sala estava em silêncio. Apenas o som abafado dos projetores de mapas e o ranger ocasional de uma cadeira quebrando a quietude. Os superiores, atônitos e furiosos, recusaram-se a acreditar. A máquina de guerra havia sido acionada, os sacrifícios feitos, e a ideia de que tudo havia sido baseado em uma farsa era insuportável. Acusações de traição e insubordinação ecoaram pelas paredes, mas Miller permaneceu firme, sua convicção inabalável. Ele sabia que a verdade era a única arma capaz de deter aquela loucura. Enquanto a verdade lutava para ser ouvida no Ocidente, o general Karim Shah, do outro lado do mundo, vivenciava seu próprio inferno. A guerra, que ele inicialmente acreditara ser uma luta pela honra de seu povo, estava custando um preço insuportável. Cidades em ruínas, hospitais superlotados com civis feridos, a fome e o desespero se espalhando pelas ruas. A doutora Leila Hassan, em seus relatórios diários, pintava um quadro sombrio do sofrimento humano, que perfurava até mesmo a couraça de Shah. Ele começou a perceber que a vitória, se viesse, seria vazia. Pressionado por facções linha dura que exigiam retaliação total, Shah, pela primeira vez, considerou opções diplomáticas, buscando canais de comunicação discretos, uma fresta de esperança em meio ao caos. O peso da decisão recaiu sobre Miller. Seus superiores, cegos pela raiva e pelo orgulho ferido, estavam prontos para silenciá-lo. Mas ele não podia permitir que a mentira continuasse a alimentar a guerra. Com a ajuda de sua analista de inteligência leal e um jornalista corajoso, Miller fez um sacrifício pessoal significativo. Vazou as provas para a mídia internacional, arriscando sua carreira, sua liberdade e até mesmo sua vida. A divulgação da verdade foi um terremoto global. As manchetes explodiram, os noticiários foram tomados, e a opinião pública, tanto nos Estados Unidos quanto no Irã, virou-se contra a guerra. A verdade veio à tona, e o choque foi avassalador. A guerra não terminou imediatamente. A inércia dos conflitos é poderosa demais para ser parada de uma só vez. Mas houve uma pausa, um momento de reavaliação. Os bombardeios cessaram, as tropas recuaram, e em meio ao silêncio ensurdecedor, as negociações começaram. Foi um processo lento e doloroso, mas a semente da paz havia sido plantada. O legado de Miller foi complexo. Para muitos nos Estados Unidos, ele era um traidor que havia minado a autoridade militar em tempos de guerra. Para outros, especialmente para aqueles que haviam perdido entes queridos, ele era um herói que havia desmascarado uma farsa e salvado incontáveis vidas. A doutora Leila Hassan, por sua vez, continuou seu trabalho incansável, sua compaixão e resiliência, inspirando esperança nas áreas mais devastadas. O general Shah
embora militarmente derrotado e com seu país em ruínas, ganhou um novo respeito por sua capacidade de adaptação e por ter considerado a paz quando a guerra parecia ser a única opção. A guerra era um labirinto de interesses e enganos, e a verdade, mesmo que tardia e dolorosa, era a única esperança de redenção e paz duradoura. Ela veio com um alto custo, mas mostrou que o ciclo de violência poderia ser quebrado. As cicatrizes da guerra permaneceriam, uma lembrança sombria do que a humanidade era capaz de fazer, mas a possibilidade de um futuro diferente, construído sobre a verdade e a vigilância eterna, era vislumbrada no horizonte.